Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Suplicamos a ti pela igreja. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos. Toma, Pai querido, cada vida em tuas santas mãos. Guarda os teus servos em todo lugar. Abençoa os nossos ouvintes, Pai. Abençoa os nossos amigos, seguidores. Abençoa, Senhor, os que estão sempre conosco, os nossos ajudadores. Senhor, os nossos intercessores. Guarda a tua igreja. Guarda, Senhor, e manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos, na cidade, no campo. Toma em tuas santas mãos cada um. Deus fiel e todo-poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, Unicresce. Esta é a edição 1533, ano 32. E o tema de hoje, meus amados irmãos, a perfeição do Filho de Deus. O nosso tema, a perfeição do Filho de Deus. E o texto você vai possivelmente estranhar. Levítico, capítulo 21, versículos 16 a 24. Como é que o tema é a perfeição do Filho de Deus e o texto é no livro de Levítico. Vamos aprender juntos. É uma bênção. Eu faço isto com alegria. São 35 anos da Escola Teológica, 32 anos da programação no rádio e sempre muito alegre, porque eu sei que há benefício para alguns. Então, vamos à leitura. Levítico 21, 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão de seu Deus. Nenhum homem quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, o homem que tiver o pé quebrado, o homem que tiver a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver o testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, pela leitura em tua palavra santa. Agora pedimos pelos nossos irmãos. Abençoa, ajuda, fala com cada um,
nossos ouvintes, nossos seguidores, nossos ajudadores. Abençoa, Pai, cada servo teu, crianças, jovens e adultos. Pai bendito, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é a perfeição do Filho de Deus. E a leitura você acompanhou aqui em Levítico 21, 16 a 24. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Meus amados irmãos, nós aprendemos que as coisas que Deus bondosamente revelou a Israel através da lei, entregando a Moisés a palavra, o testemunho, as ordenanças, orientando como fazer, como proceder em cada situação, tudo aquilo falava do sacrifício perfeito de Jesus Cristo para a redenção de toda a humanidade. Israel era a nação sacerdotal. A casa de Arão era a tribo sacerdotal. A casa de Arão é da tribo de Levi e era a casa sacerdotal. Portanto, essas orientações era para orientar, ensinar o povo a respeito da perfeição do sacrifício requerido e o homem não tinha como oferecer. Mas, mesmo assim, o homem oferecendo sacrifício de animais, os animais não podiam ter defeitos. Não podia ser cordeiro com defeito, com aleijo, com doença. Não podia ser cabrito com aleijo, com doença. Não podia ser bezerro aleijado, doente. E, por sua vez, os ofertantes, os sacerdotes, tinham que ser homens perfeitos no aspecto físico. Aqui no versículo 18 diz: nenhum homem em quem houver deformidade se chegará ao altar do Senhor para oferecer sacrifício pelos outros. Um homem cego não podia. Isso não é discriminação. Era a indicação do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. O homem cego, o homem coxo, o homem de nariz chato. Como é isso aqui? Como se descreve? Era um homem que tivesse um nariz que chamasse a atenção pela diferença, nariz chato, ou membros demasiadamente compridos, as mãos grandes demais, os braços grandes demais, alguma coisa assim. Então, não podia, não é discriminação, era instrução para a aceitação do sacrifício perfeito. O homem que tiver quebrado o pé, o sujeito, antigamente não tinha as correções como hoje, o sujeito quebrava o pé, dava uma amarrada, ajeitava, botava remédio, sarava, o osso emendava, mas ficava torto. Não podia. Um homem que tinha defeito no pé ou na mão, defeitos visíveis, não podia. O outro tinha escoliose, corcunda, não podia. Nasceu um anão na casa de Arão, não pode, o anão não entra no sacerdócio. Por quê? Não tem a estatura perfeita. Mas o sujeito tem apenas um problema no olho, uma mancha no olho, chamada belida. Não pode. Não é discriminação. Era indicação
da necessidade do sacerdócio perfeito, sacrifício perfeito, sacerdote perfeito e cordeiro perfeito. Não podia, mas ele tem apenas um defeito no olho. Ele tem a visão boa, ele lê tudo, mas não tem os 2 olhos perfeitos, não pode. Mas ele tem a visão boa e não tem membros demasiados. Ele tem apenas uma sarna, problema na pele, não pode. Não pode. É só uma mancha grande no pescoço, tipo impinge, não pode. Não pode. Ele ficou bom, mas ele sofreu um acidente um tempo atrás e ele machucou a genitália, tem o testículo mutilado. Não pode. Mais uma vez, não é discriminação contra o homem que tem defeitos. É indicação do homem perfeito, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, no seu sacrifício perfeito. Jesus era perfeitamente homem e perfeitamente Deus e perfeito em tudo. Então, é ensinamento da palavra de Deus. No versículo 21, diz: nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, porque defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Mas ele é filho do sacerdote. Se não fosse o defeito, ele seria o sucessor do pai. Neste caso, ele pode comer o pão de Deus, mas não pode oferecer para os outros. Ele come porque é da família do sacerdote. Mas ele não pode ser sacerdote, mesmo sendo o primogênito do sacerdote, não poderia ser sacerdote e não poderia oferecer nenhum tipo de sacrifício. No versículo 23, no 22 diz que ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo, aquele pão que já foi apresentado no santuário. Foi tirado e ele pode comer. Esse pão é santíssimo. Ou pão santo, aquele que está sendo preparado para ser colocado no santuário para passar a semana. Era assim que eles faziam. Eles trocavam aquele pão, os pães da preposição, eles trocavam lá do tabernáculo todo sábado. Sábado levava pães novos e tirava os pães que tinham passado a semana ali. Estes pães representavam a provisão divina, o cuidado divino, a dependência divina, o homem dependendo de Deus, da divindade. Então, o homem, filho do Arão, que tivesse direito ao sacerdócio, mas fosse impedido por causa de um defeito, ele podia perfeitamente comer o pão santíssimo e também as coisas santas. Mas ele não podia entrar onde os sacerdotes entravam.
O versículo 23 diz: porém, até o véu não entrará, não se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão, a seus filhos e a toda a descendência de Israel, toda a casa de Israel. Todos os israelitas sabiam: quem tem defeito não pode servir como sacerdote. Não era discriminação, era indicação do serviço sacerdotal, representar o Filho de Deus. O sacerdote levítico, ele era uma figura do sumo sacerdote Jesus, o sumo sacerdote perfeito, o sumo sacerdote que não ofereceu sacrifício com sangue alheio, mas entrou no santuário com o seu próprio sangue para nos livrar, para nos resgatar da condenação, para nos livrar da destruição. Ele entrou por nós no Santo dos Santos. Ele, o Senhor Jesus, estava aqui representado no sacerdócio aarônico. Portanto, a perfeição do Filho de Deus fez com que o Senhor desse essa determinação. Homem cego não pode ser sacerdote. Homem coxo, perneta, não pode. Nariz chato, membros demasiadamente compridos, defeito nos pés e nas mãos, corcunda, anão, velida ou belida no olho, sarna, sofreu mutilação outrora, tem um defeito na genitália, não pode. Não era discriminação. Meus amados irmãos, estamos vivendo um tempo difícil. Nossa nação foi assaltada e assolada por indivíduos até se apresentando como ateu, como comunista, como isto, como aquilo. Na verdade, são apenas desonestos em todos os aspectos. Fazem uma confusão grande, chamando todo mundo de preconceituoso, e incrimina quem não tem crime e liberta os criminosos. Diante desta inversão das verdades, eles sempre colocam a Bíblia Sagrada como sendo uma coisa desagradável, Israel e a igreja como sendo coisa sem sentido ou prejudicial aos ideais perversos deles, e eu concordo que Israel e a igreja são empecilhos para a obra de Satanás, e eles taxam todo mundo de preconceituoso. É tanto que eles criaram termos e mais termos para incriminar os outros. Homofobia, gordofobia, pretofobia e por aí. Resultado, isto aqui não é discriminação. Isto aqui é indicação de que a obra
do sumo sacerdote Jesus. Seria tão perfeita, ele como homem, como sacerdote de Deus, como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele é tão perfeito que não podia ser representado no santuário judaico por homens mutilados, ou com sarna, ou com impins, ou coxo, ou cego. Era a valorização do sacerdócio de Jesus, que ainda iria nascer quando Moisés escreveu Levítico por revelação. Portanto, meus amados irmãos, guarde no coração, a Bíblia não é livro de preconceito, é um livro de preceito. A Igreja de Jesus não tem preconceito, a Igreja de Jesus tem conceito. A palavra de Deus nos orienta a respeito de tudo. Você é bem orientado, bem ensinado para ser vencedor, vitorioso pelo poder de Deus. Vamos fazer a intercessão. Hoje, a família da nossa intercessão é a família da Margarida Santiago. Vamos orar por ela, orar pela sua casa, orar pela sua filha, a Dalila. A Dalila tem um problema de saúde e a Margarida não conheço pessoalmente, mas é de uma família que nós temos muitos amigos e muito respeito uns pelos outros e muito carinho da parte de Deus. Então vamos orar pela Margarida, orar pelo Davi, o David, e orar pela Dalila. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Queremos te apresentar, meu Senhor, a Margarida, sua família, seu esposo, sua filha, seus familiares. Ó Deus, toma em tuas santas mãos. Tu és bondoso, tu tens o poder, tu és maravilhoso. Guarda, Senhor, esta vida, estas vidas, esta família, este lar. Guarda os meus irmãos, abençoa cada um na nossa congregação, na nossa denominação, os nossos ouvintes. Ah, Senhor, os nossos ajudadores, seguidores, nossos amigos. Abençoa, dá a tua graça, a tua proteção. Este memorial da oração, abençoa cada vida, Senhor, as crianças, a juventude, os idosos, os órfãos, os viúvos, as viúvas, os necessitados. Pai maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, abençoa os nossos ajudadores, abençoa os nossos seguidores, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Pai. Guarda sempre, ó Deus, os que estão buscando a tua direção e proteção. Amado Senhor dos céus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.